Olá, boa noite a todos os presentes. Eu me chamo Jonatas Costa e lhes dou as boas-vindas a mais uma live do Clio Digital, Memórias e Histórias de Sergipe, 200 anos da Independência. Este evento, que acontece de forma online desde 1º de agosto, é realizado pela Universidade Federal de Sergipe, em parceria com o Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades, o GPC, com o Departamento de História e o Programa de Pós-Graduação em História da UFES. A equipe que organiza este evento é formada pelo coordenador-geral, professor Dr. Antônio Nival Souza, pelo coordenador adjunto, professor Cláudio Franklin Monteiro Santos, pela comissão organizadora formada pelo professor Dr. Carlos de Oliveira Malaquias, pela professora doutora Edna Maria Matos Antônio, pelas professoras mestras Josineide Luciana Almeida, Maristela do Nascimento Andrade e Tatiana Oliveira da Cunha, pelo professor mestre Reinaldo Ribeiro Rocha, pelos alunos do PROIS Jonatas dos Santos Costa e Robério José Santos Júnior, pelos alunos do Departamento de História José dos Anjos Filho e João Eduardo Freire Coelho. E por fim, mas não menos importante, pela comissão científica, formada pelos professores e professoras Maria de Deus Manso, Mônica Lins Miranda, Pedro Abelardo de Santana, Marius Oliveira, Marcos Ferreira de Andrade, Paulo Imar Souto e Elizabeth Aparecida Duque Seabra. Bem, dando continuidade à nossa programação no mês de setembro, nós teremos no dia 12 a presença do professor Anderson Pereira dos Santos, que irá fazer uma apresentação com o tema Um Outro Viés do Passado, as distinções sociais em Sergipe setecentistas. No dia 19, prestigiaremos a fala do professor Dr. Carlos de Oliveira Malaquias, sobre a economia do século XIX em Sergipe e suas marcas no presente. E no dia 21, iremos conhecer um pouco sobre DNA, família e pesquisa genealógica, através da apresentação de Joelma Evani Nascimento Ramos, Valdemar Henrique dos Santos Júnior e Rubens Alonso Filho. Sobre a live de hoje, temos conosco o professor doutor Fernando Afonso Ferreira Júnior, tratando do tema A Independência de Sergipe no contexto dos cenários nacional e português. Desde já, eu, em nome de toda a comissão organizadora, agradecemos a disponibilidade e a presença do professor em nosso evento e agradecemos também a presença de todos os ouvintes que estão prestigiando essa live nesse fim de feriadão. Bem, antes de eu falar um pouco sobre o Clio Cultural de hoje, eu gostaria de, em nome da comissão organizadora, passar alguns avisos e relembrar algumas questões. Primeiro aviso, a partir de hoje, desta live do dia 7 de setembro, só entrarão nas lives aqueles que se inscreverem em cada uma delas. Ou seja, vocês, ouvintes, só receberão o link de participação nas lives que vocês se inscreverem. Por exemplo, se vocês não se inscreverem na live do dia 12 de setembro, lá no Cigar UFES, vocês não irão receber o link para participar dessa live. Os links de cada live serão enviados por e-mail e será através destes que vocês deverão adentrar a sala virtual. O segundo comunicado são sobre os certificados. Para receber os certificados, vocês devem seguir 3 passos básicos. Vocês devem acessar o Cigar UFES e se inscrever no evento como um todo. Depois, vocês devem escolher quais as lives vocês desejam participar e se inscreverem em cada uma delas. Gosto de frisar que não existe uma inscrição para todas as lives. É preciso selecionar as que lhe agradarem e se inscrever. E, por fim, enquanto vocês estiverem presentes nas lives, assinem a lista de presença que deve já estar circulando pelo chat da live de hoje, por exemplo. A assinatura da lista não só dá segurança a nós, da comissão organizadora e da coordenação do evento, como garante a todos os participantes receber o certificado no final do evento. E, por fim, um terceiro aviso, mas não menos importante, a gente reforça que todos os ouvintes desta live e das lives seguintes devem permanecer com seus microfones e câmeras desligados. É terminantemente proibido qualquer interferência durante a apresentação, a não ser que você seja o palestrante, algum integrante da coordenação ou da comissão organizadora, ou até mesmo o artista do Clio Cultural. Nós pedimos que, por favor, mantenham os seus microfones e câmeras desligados durante toda a live. Bem,
Antes da fala do professor Fernando, haverá o momento Clio Cultural, como vocês já estão habituados, que hoje conta com a presença de Josneide Almeida, que ficará responsável por recitar as poesias, e contamos também com os desenhos do artista plástico Gladstone Barroso. Dito isso, chamo agora para interpretar a poesia Josneide Almeida. Boa noite a todos. Estarei recitando a poesia Vós sois os pusilânimes. Se vós não fosseis os pusilânimes, recordarias os grandes sonhos que fizeste por esses campos, longos e claros como reinos, contarias vossas conversas nos lentos caminhos floreados, por onde os cavalos, felizes, com o ar límpido e a luz da água, sacudia as crinas livres e dilatava a narina, solvendo a onda madrugada. Se vós não fosseis os pusilânimes, revelaria a ânsia acordada à vista dos córregos de ouro, entre furnas e galerias, sob o grito de aves esplêndidas, com a terra palpitante de índios e a vasta algazarra de negros, a chirriar entre o sol e as pedras, também pela vossa narina, houve alento de liberdade. Se vós não fosseis pusilânimes, confessarias essas palavras, murmuradas pelas varandas, quando a bruma embaciava os montes e o gado, de bruço, fitava a tarde em volta em surdos ecos. Essas palavras de esperança que a mesa e as cadeiras ouviram, repetidas na ceia rústica, misturada ao móvel chama, das candeias que suspendíeis, desejando uma luz mais vasta. Se vós não fosseis os pusilânimes, hoje em voz alta repeterias rezas que fizestes de joelho, súplicas diante de oratórios e promessas diante de altares, suspiros com asas de incenso que subiam por entre os anjos, entrelaçados nas colunas, aos olhos dos santos pasmados, para sempre jazem abertos vossos corações, negros livres. Mas, ai, fechaste vossas janelas, e os escaninhos de imóveis e almas, escrevestes cartas anônimas, apontastes vossos amigos, irmãos, compadres, pais e filhos, queimastes papéis, enterrastes o ouro sonegado, fugistes para longe com falsos nomes, e a vossa glória, nessa vida, foi só morrendo escondidos, podres de pavor e remorsos, vistes caídos que matastes, em vis masmorras, forcas, degredos, indicados por vosso punho, por vossa língua peçonhenta, por vossa letra delatora. Só pode ser-lhes os pusilânimes, os da pusilânime estirpe, que atravessa a história do mundo em todas as datas e raças, com veias de sangue impuro, queimando as puras primaveras, enfraquecendo o sonho humano, quando as auroras desabrocham. Mas homens novos, multiplicados, de hereditários, mudas revoltas, brandam a todas as potências contra os vossos míseros ossos, para que fiqueis sempre estéreis, afundados no mar de chumbo da pavorosa inexistência, e vós mesmos o quereríeis, ó inevitáveis criminosos, para que, odiados e malditos, pudestes ter esquecimento. Chega, porém, do profundo tempo, uma infinita voz do desgosto, e com o asco da decadência, entre os que serias e foste, murmura imensa, os pusilânimes repetem, ó breve passante do mundo, quando conhece a vossa história. Em céus eternos palpita o luto, por tudo quanto desperdiçastes, ó pusilânime suspira, Deus e vós no fundo da morte, sabias que sois, ó, os pusilânimes, e o fogo nenhum vos extingue, para sempre vos recordastes, ó vós, que não sabeis do inferno, olhai, vide e vê-lo, o seu nome é só pusilanidade. Fala aos pusilânimes, Cecília de Meireles, Flor de Poema, terceira edição, editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1972. Obrigada.
Bem, obrigado, Josineide. Agora chamo para a nossa live o coordenador geral, o professor doutor Antônio Linivaldo Souza. Boa noite a todo mundo que veio prestigiar nesse feriado mais uma live do nosso Clio Digital. Gente, nós temos um convidado especial que não está no Brasil, é um brasileiro, mas está diretamente. E convidar para ligar a câmera o professor Fernando Alonso. Boa noite, professor Fernando Alonso. Boa noite, querido. Fernando Alonso ganha mais dinheiro que eu, sou Afonso. Como de costume, eu sempre começo a live desejando uma live super descontraída, como se a gente estivesse tomando um vinho do Porto. Você está aí com sua caneca e eu, digamos que também estou tomando aqui um vinho do Porto. A sua fala é uma fala descontraída, nada de academicismo, não é uma mesa redonda, nem uma palestra. Muito bem, mostra aí que está tomando vinho. Maravilha. Fernando, então, olha, à vontade, eu gostaria que deixasse você esse tempo para fazer a dissertação de mestrado, que foi sobre a independência de Sergipe, e a gente segue o protocolo, que é a parte inicial, impactar as perguntas, os elogios, as críticas, passa para você e eu faço o feedback, então, também de algumas questões de sua fala. Fique à vontade e muito obrigado por ter aceitado. Obrigado, querido Antônio, pelo convite, pelo convite original, de estar presente em Sergipe, e reencontrar minha família, minha mãe que aí está, mas que não pudemos concretizar, e agora por esse convite de estar aqui conversando com vocês nessa noite final de feriadão, todo mundo já de ressaca, horrorosamente de ressaca, e tendo que me escutar. É o castigo de vocês nesse 7 de setembro. Bem, queria... Não sei, Fernando, vou interromper, mas não sei se é um vento ou alguma coisa que está acontecendo, se você falasse mais perto do microfone, alguma coisa que está acontecendo aí de um barulho. Ok, pode continuar. Veja se melhora, porque aqui está muito calor, eu botei uma camisa comprida e eu liguei um ventilador aqui em cima, deve ser o ventilador no microfone. Melhorou? Melhorou? Melhorou bastante. Isso. Se eu começar a suar aqui, vocês não estranhem. Porque o Porto está a 37 graus, 38, chega no pico a quase 40 graus. Mas vamos tentar fazer assim. Bem, eu queria agradecer a todos da organização, essa imensa comissão. Eu escutei o nome de uma amiga muito querida, eu gostaria de citar essa amiga, e aí eu agradeço através dela a organização de todos que participam desse evento. É a professora Mônica Lins, foi minha colega na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Eu fui professor lá no Mucuri, a Mônica foi minha colega de faculdade. É uma parceira que reencontro depois de um tempo e é um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Bem, fazem 18 anos da minha dissertação de mestrado, né? E eu sinto, e aí vai minha meia-culpa, eu sinto não ter publicado a dissertação, mas nunca restringi que ela estivesse disponível na biblioteca da Unicamp para aqueles que precisassem utilizá-las. Quem sabe um dia eu faça essa publicação. Derrubando os mantos purpúreos e as negras sotanas, Sergipe del Rei na crise do antigo senhor colonial, surgiu graças ao professor Fernando Antônio Novaes. O Novaes falou, por que você não estuda Sergipe? E Novaes não sabia que eu era, vamos dizer assim, quase sergipano, porque eu cheguei em Sergipe com 6 anos, então minha mãe acha que eu sou de Olinda, eu acho que eu sou de Sergipe, minha esposa acha que eu sou da Bahia e todo mundo acha que eu sou mineiro, né? Como eu, que detenho vamos dizer assim, a minha regionalidade, eu sou sergipano. Cheguei com 6 anos para morar ali no bairro Santos Dumont, um bairro simples e pobre da cidade de Aracaju. E aí foi uma infância maravilhosa, jogando naquelas salinas,
fantástico, assim. Eu tenho por Aracaju, assim, Aracaju é minha terra é Sergipe, meu papagaio das asas avoradas. Mesmo minha terra sendo Sergipe, não foi uma ideia, vamos dizer assim, uma ideia minha estudar Sergipe, foi do professor Fernando Novaes. Então, eu quero rendê-lo, né, vamos dizer assim, essa homenagem. E falar sobre a independência de Sergipe nesses 200 anos. Né? No final da palestra, eu vou propor que a gente faça uma nova comemoração, que a gente não utiliza a independência de Sergipe de 1820, que a gente comemore agora, neste ano, mas quando a gente puder se encontrar, a gente faça uma nova comemoração em outro ano. Mas até 1820, né, Sergipe era a capitania subordinada da Bahia. Existiam umas capitanias, vamos dizer assim, principais, existiam algumas capitanias subordinadas. A Bahia tinha 2 capitanias subordinadas. Ao sul, o Espírito Santo, e ao norte, Sergipe del Rei. Assim como Pernambuco tinha algumas capitanias subordinadas, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. E durante o processo, vamos dizer assim, de crise do antigo sistema colonial, né, principalmente pós-1808, com a ruptura do exclusivo, você começa a ter uma série de fenômenos que envolvem todo o Império Português. Né? Uma nova dinâmica se traça no Império Português. Aí, antes que os adversos me crucifiquem, eu acho que eu tenho até meia-noite para falar, não se assustem, meia-noite aqui em Portugal. Ou seja, eu tenho mais 40 minutos. Antes que os adversos se antecipem à mesma crítica que fazem ao Novaes, eu não estou negando a existência de segredos internos, chamemos assim, e não estou valorizando os segredos externos em detrimento dos segredos internos. Não. Dado que já existia uma crítica ao Fernando Novaes, eu já me preparei, desde a minha dissertação, a fazer, claro, um estudo minucioso das razões internas que levariam Sergipe à sua independência. Vários aspectos. Né? A necessidade de controle da revolta. Por exemplo, Sergipe del Rei ela é dominada por um bando, né? O bando do Cirilo, durante 8 dias. Né? E aí, quando eu falo Sergipe del Rei, eu estou falando especificamente do que hoje se conhece como São Cristóvão. Né? Durante 8 dias, um bando de... Eu não sei se essa palavra é boa hoje, mas um bando de milicianos. Um bando de milicianos domina Sergipe del Rei. Imaginar que hoje um bando de milicianos domina algo muito maior. Mas vamos voltar para coisas boas. E aí essa necessidade, portanto, do controle interno dessas revoltas. Né? As revoltas de caráter geral que, de certa forma, colocavam em xeque uma determinada ordem social sergipana. Né? Então, de certa forma, isso foi levantado e estudado de forma intensa durante a dissertação. E Sergipe, de certa forma, não está muito diferente daquilo que acontecia nacionalmente. Né? Não vemos a realidade de Sergipe muito diferente daquilo que acontecia novamente. Fuga de escravos, revolta de escravos, revolta dos homens livres na ordem escravocrata, enfim. Existia todo um conjunto de fenômenos que envolviam desde os movimentos populares até os interesses chamemos assim, os interesses econômicos diversos. Né? E por interesses econômicos diversos, eu estou pensando diversos dentro da estrutura da cana-de-açúcar e as outras alternativas de produção, mas também diverso entre as partes do mosaico.
né? Aí eu tô querendo lembrar do saudoso, queridíssimo professor Istvan Jackson, né? Essas diversas partes que vão formar a nacionalidade brasileira e que vão estar em xeque durante o processo da independência do Brasil e da independência de Sergipe. Além desses aspectos, nos chamemos assim, dos segredos internos, os segredos externos. Né? Os segredos internos, todos sabem, eu estou fazendo referência a Sugar Plantation and the Formation of Brazilian Society, do professor Stuart Schwartz. Né? O Schwartz ele não conseguiu publicar segredos internos, porque era uma frase marxista. Né? Em virtude disso, minha dissertação se chama Derrubando os Mantos Purpúreos e as Negras Sotâneas, uma frase marxista. Mas voltemos. Quando se pensava, né, nos segredos externos, aquilo que eu destacaria, para ser, vamos dizer assim, rápido na minha fala, é a quebra do exclusivo. Né? A quebra do exclusivo de comércio, ela é, digamos assim, o fenômeno principal de uma série de fenômenos que envolve a inserção do Império Português na modernidade. Então, 1808, na verdade, é um divisor de águas para o Império Português. Já que, a partir de 1808, você tem, né, a famosa abertura dos portos às nações amigas, e essa abertura dos portos, de certa forma, desarticula todo um projeto de domínio e exploração portuguesa da sua principal colônia, no caso, a colônia da América Portuguesa. Então, assim como Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, Sergipe del Rei na crise do antigo sistema colonial parte desse fenômeno, né? Como a vinda da família real portuguesa para o Brasil vem desarticular, de certa forma, todo um controle montado pelo comércio a partir da Bahia. Né? A Bahia como sendo esse grande centro exportador e, portanto, uma dependência comercial de Sergipe da alfândega da cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Né? Ou simplesmente Bahia. Ou seja, Sergipe mantinha, portanto, a necessidade de exportar seu açúcar não pelo vaza-barris, né? Mas exportar seu açúcar pelo Porto de Salvador. Então, você tinha que ter um sistema de transporte do vaza-barris a Salvador e de Salvador para Portugal. Seja para Lisboa ou seja para aqui para baixo. Nós estamos aqui, se eu botar a cabeça para cá, eu vejo a alfândega do Porto. Né? Esse vínculo do comércio português colonial, em que Portugal estabelecia seus controles. Né? O controle é muito mais do mar do que necessariamente das suas esferas, vamos dizer assim, dos seus espaços de terra. Não estou dizendo com isso que não existiam outros aspectos de controle, como a plantation e a escravidão. Né? Não vou ter tempo para explanar isso, mas eu estou pegando a clássica teoria, vamos dizer assim, do Fernando Novaes, ou como queiram, do Caio Prado, do tripé de acumulação colonial. Né? 1808 rompe com parte dessa estrutura. Né? 1808 rompe com o exclusivo de comércio. Destrói o exclusivo de comércio, com a abertura dos portos às nações amigas, e, de certa forma, Sergipe, Vaza-Barris, deixa de ser dependente da exportação baiana. Né? Ou seja, a partir de então, sob a lógica
do liberalismo, sobre a lógica da abertura dos portos, sobre a lógica da quebra do exclusivo de comércio, necessariamente Sergipe não precisava se vincular à Bahia e, portanto, a economia sergipana poderia se desvencilhar de alguns dos controles que, claro, geravam algumas perdas para os senhores de engenho sergipanos. Associado a isso tudo, um aumento significativo da importância econômica de Sergipe. Aqueles que estiverem um pouco chateados com o meu assento na história econômica, embora nós estejamos em extinção, nós ainda existimos. Eu sou da história econômica. Hoje em dia está tão difícil da história econômica, a gente pede desculpa. Desculpa, eu sou da história econômica. Mas eu sou da história econômica. E Sergipe, de certa forma, vai tomar, vai se transformar, digamos assim. Eu não tenho uma informação clara sobre isso, mas em números aproximados, Sergipe acaba sendo, no fundo, a terceira região mais importante do Império Português. Então, Sergipe, sob a perspectiva da produção, só vai perder para Bahia e Pernambuco. Né? Se eu imaginar que o Rio de Janeiro não exporta só ao Rio de Janeiro, né? Se o Rio de Janeiro vai exportar também tudo aquilo que vem das Gerais, ou seja, todo o ouro e depois todo o diamante, e vai exportar também tudo aquilo que é produzido em São Paulo. Então, de certa forma, Sergipe é mais importante, inclusive, para o Império do que o próprio Rio de Janeiro. Sergipe detinha 40% da produção baiana. E, portanto, 40% da produção baiana significava muito mais do que a produção, por exemplo, de outras capitanias que não eram subordinadas. Então, Sergipe era uma capitania subordinada que produzia muito mais do que capitanias que não eram subordinadas. Para além disso tudo, podemos pensar como essa economia que vai se expandindo e que vai tendo sucesso econômico entra em crise. Ela não entra em crise porque entra em crise a sua produção. Pelo contrário, ela entra em crise porque a sua produção avança. Às vezes a gente pensa que o conceito de crise é um conceito de queda da produção ou da produtividade. Não, no caso do Sergipe, não. O conceito de crise é exatamente o questionamento, né, dos controles comerciais da exploração colonial gerados pela Bahia e por Portugal. Parte desses controles são, de certa forma, destruídos em 1808. Estou aqui olhando, seguindo a minha cola. Então, por isso a gente insistiu, né, que é necessário compreender a independência de Sergipe dentro do contexto da independência do Brasil, mas também dentro do contexto da crise do antigo sistema colonial. Ou seja, é preciso compreender Sergipe como parte do Império Português, parte daquele Império Português colonial que se desfarelava. A tentativa desesperada do Império Português, seja através do rei, seja através das cortes portuguesas, de tentar manter principalmente a exploração, porque não tem o menor sentido ter colônia se você não tem a possibilidade de explorar. O sentido da colonização é a exploração. E aí, aquela independência de Sergipe de 1820, né, ela é revertida pelas cortes portuguesas em 1821, em virtude da Revolução Portuguesa, o que é, de certa forma, um diacronismo, vamos dizer assim, porque Sergipe se torna independente, se vê livre dos controles soteropolitanos, mas se retorna em 1821 a condição de capitania subordinada da Bahia, também muito pela interferência das câmaras
da Câmara de Instância. Se tiver alguém de instância aí, vocês me perdoam, eu falei, mas não deveria. Também pela interferência da Câmara de Instância, que muito mais próximo da Bahia, e, portanto, com um vínculo muito mais significativo da Bahia do que de Sergipe-del-Rei. Mas Sergipe volta à condição de capitania subordinada em 1821, e volta à condição de capitania subordinada através da ação das cortes que eram liberais. Né? Sergipe-del-Rei é forçado a jurar a Constituição Portuguesa de 1821. Né? Diga-se de passagem, um rei que jura a Constituição deixa de ser rei. Né? Um rei que jura a Constituição não é nada. No máximo que ele consegue é tomar chá no Palácio de Buckingham e fazer casamentos. E Sergipe só vai ser independente novamente, e aí minha proposta final vai envolver isso. A independência de Sergipe só ocorre em 1823, né? E não em 1820, como nós estamos comemorando hoje. Claro que nós temos que comemorar. Temos que comemorar hoje, estamos fazendo, e temos que comemorar daqui a 2 anos, sem Covid, e com todos nos encontrando e nos confraternizando, comendo amendoim cozido, que é uma coisa importantíssima na minha cultura e na cultura sergipana. Mesmo porque, vamos e convenhamos, né? Se eu penso assim, a independência do Brasil é hoje, 7 de setembro de 1922. É o único país do mundo que comemora a sua independência no início da guerra. Né? Eu, como sou professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, eu tenho alunos de todo o império, do ex-império português, né? das ex-colônias portuguesas. E eu brinco com eles e pergunto, quando é a independência de Angola? Quando é a independência de Cabo Verde? Quando é a independência de Guiné-Bissau? Quando é a independência de São Tomé? Quando é a independência de Moçambique? Todas as independências são comemoradas no final do processo. Mesmo porque isso é um anacronismo comemorar quando Dom Pedro IV, já que eu estou aqui, o Dom Pedro II, aqui tem uma estátua do Dom Pedro IV na Praça da República. Eu acho um conflito tão grande na minha mente ver o Dom Pedro IV na Praça da República com o seu cavalo. É estranho. Mas mais estranho ainda é nós pensarmos que a independência do Brasil acontece antes do processo de independência. Né? Imaginando, portanto, que a independência do Brasil se estabelece em 2 de julho de 1823, e não em 7 de setembro de 22. E talvez fosse o momento da gente pensar em comemorar a independência de Sergipe, não em 20, quando começa esse processo, mas em 23, já que em 21 acontece a reversão pelas cortes portuguesas da independência sergipana. Né? Ou seja, o que eu estou, em resumo, falando é que existe um certo anacronismo nessa nossa comemoração. Né? Comemoramos a independência pensando que ela iria acontecer em 23. Né? O pontapé inicial é o decreto de Dom João VI, é verdade, mas o que concretiza a independência de Sergipe vai ser a presença do Exército Imperial Brasileiro, já o Exército Imperial Brasileiro, a partir de Propriá. Eu não sei se uma sexta-feira depois de feriadão, eu falando para professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, eu não estou chovendo no molhado, me perdoem. Né? Me perdoem de eu estar conversando com vocês sobre um tema que deve ser tratado a lures na Universidade Federal de Sergipe. Né? Eu, inclusive, não estou bebendo, imagino que todos podem beber à vontade, e aí eu não estou bebendo, eu estou sóbrio, mas, de fato, eu reservei aqui um vinho para comemorar o 7 de setembro atrasado. Então, eu vou comemorar o 7 de setembro em 8
em 8 de setembro, um vinho do Porto, mas não estou bebendo, viu, Antônio? Eu juro que esperarei. Porque eu estou dizendo isso, porque eu estou pensando isso. Porque Sergipe de certa forma, vai conquistar a sua independência, não necessariamente por conta do processo de independência do Brasil. Né? Isso que eu nunca falei, absolutamente isso. Vai conquistar a independência porque é a terceira parte mais importante do Império. Né? Dificilmente a historiografia brasileira reconheceu isso. Né? Se o Brasil é a parte mais importante do Império e Sergipe é a terceira maior produtividade ou produção do Império, Sergipe é a terceira parte mais importante de todo o Império Português. Não sei se eu estou sendo megalomaníaco. Se for, é minha origem pernambucana. São 6 anos que eu passei lá antes de chegar em Sergipe. O pernambucano é megalomaníaco por si só. Né? O rio Capibaribe vai se encontrar com o rio Bubiribe, eles vão formar todos os oceanos. Então, de certa forma, essa megalomania talvez seja de nascença, de berço, lá da maternidade do tricentenário, onde eu nasci. Mas voltemos, né? Voltemos ao Porto, aquele vinho que me espera, voltemos ao Porto. Porque, de fato, o Porto, não o Porto, a cidade, mas o Porto português é a forma em que o Império Português se organiza para controlar as suas colônias. Né? É através dos portos, digamos assim, que Portugal controla as suas colônias. Então, como é que Portugal controlava Sergipe? Através do porto de Salvador, né? Através das suas alfândegas. Como eu falei, ali embaixo tem o maior prédio, talvez, da cidade do Porto, né? Que é a alfândega do Porto, imenso. O que é isso? É exatamente parte desse controle português do seu comércio. Então, de certa forma, ser independente ou não ser independente, para o controle português, não fazia uma diferença muito grande. O que certamente fazia uma diferença muito grande é que essa exportação dos produtos sergipanos se estabelecesse pelo porto e o controle dessa produção, dessa mercadoria pelas alfândegas portuguesas. Né? Se eu penso na cidade de Diamantina, querida Mônica fazendo nova referência a ela, se eu penso na cidade de Diamantina, para entrar na cidade de Diamantina eu tinha que ter um passaporte especial, que não era um passaporte português. Exatamente porque no diamante, um produto pequeno de alto valor agregado, que você não tinha um controle necessariamente pelas alfândegas. Ou seja, se escondia muito mais fácil diamantes do que cana-de-açúcar, né? Do que açúcar em si. O açúcar é uma impossibilidade de se esconder, ou seja, o contrabando ou aquilo que fugisse aos controles da alfândega portuguesa era muito, muito pequeno. Né? Então, de certa forma, o que Portugal tinha que fazer para controlar essas esferas era, às vezes, até ter uma estrutura mínima de ocupação, né? E, a partir daí, controlar os seus portos. Isso permitiu também que se criasse uma série de poderes, digamos assim, internos, e quanto mais distantes dos centros de poderes portugueses, mais esses poderes eram significativos. Então, por exemplo, a força de um senhor de engenho sergipano, às vezes, era muito maior e mais significativa, e, portanto, ele conseguia explorar muito mais os seus trabalhadores, os seus escravos, do que talvez o senhor de engenho da Bahia. E aí a produtividade era, talvez fosse muito maior em Sergipe também por conta dessa exploração. Né? Na dissertação eu relato casos, por exemplo, que o senhor de engenho que abriam a barriga dos seus escravos e deixavam expostos por 2, 3 dias com as tripas por lá de fora para que ele morressem devagar, e servissem de exemplo aos outros para não fugir. Isso gerou um processo, vamos dizer assim, um processo
legal, mas que não afetou necessariamente esse senhor de engenho, né? Dado a distância dos controles coloniais, dada a distância dos juizados, isso permitia que ele, de certa forma, tivesse muito mais poder, exatamente por estar distante dos controles administrativos. Então, estar distante dos controles administrativos, ou ser uma capitania subordinada, não significava ao senhor de engenho uma coisa negativa. Às vezes era mais positivo estar distante do que próximo, né? Tem um relato que, inclusive, está na dissertação, de dois homens livres na ordem escravocrata, né? 2 homens livres que estavam sendo convocados para participar do exército colonial português. Para não ser membro do exército colonial português, eles se lançam numa lagoa, morrem afogados, porque não sabiam nadar, preferem morrer afogados do que participar do exército colonial português, do que ser parte da estrutura administrativa portuguesa. Ou seja, de certa forma, o fato de estar distante, né, necessariamente não queria dizer uma coisa negativa, principalmente para esses que detinham alguma liberdade. Então, esses controles portugueses não necessariamente se estabelecem pelas estruturas administrativas em cada um desses locais. Ou seja, não é o tamanho do Estado português em São Cristóvão, em Sergipe del Rei, que vai dar a Sergipe del Rei a presença do Estado português, né? Necessariamente, eu só preciso controlar o exclusivo de comércio. Lembrando que isso se estabelece só até 1808. A partir de 1808, eu tenho a quebra do exclusivo de comércio. E, portanto, parte da estrutura de exploração colonial vai, digamos assim, ruir. Então, lembrando que apenas parte dessa estrutura se quebra com a abertura dos portos, né? Esse exclusivo de comércio, e a partir de 1808, isso permite que o vaza-barris exporte a sua própria produção. Né? A partir de 1808, de certa forma, a Sergipe se torna independente, ou parte da sua estrutura se torna independente da Bahia. O comércio de escravos poderia chegar direto ao vaza-barris, não precisava passar por Salvador, e o açúcar podia escoar diretamente. Paralelo a isso, a grande importância da agropecuária sergipana, né, produção de carne, de charque, de alimentos em Sergipe sempre foi muito mais significativo, mesmo porque nas senzalas sergipanas você precisava ter uma reprodução muito maior da mão de obra, porque distante do centro escravista, e, portanto, distante do comércio de escravo. Né? Então, quando se analisa, por exemplo, a relação mulheres-homens, né, escravos e escravas, em Sergipe, ela é quase 50%. Né? Na Bahia, essa relação é de 80% de homens para 20% de mulheres. Por que essa relação é 50% em Sergipe, ou próximo de 50%? Porque lá era necessário que você constituísse famílias de escravos, que gerassem escravos internamente em Sergipe. E, portanto, esses escravos precisavam se alimentar melhor para poderem se reproduzir. Né? Ou seja, um diferencial na estrutura escravista entre aquele que estava perto do grande centro e aquele que estava distante. Ou seja, de certa forma, também Sergipe desenvolve, portanto, um mercado interno, não diria consistente, porque na crise da cana-de-açúcar o mercado interno ele geraria rupturas, mas um mercado interno muito mais consistente do que aquele mercado interno que se verifica, por exemplo, na Bahia ou em Pernambuco. Além disso tudo,
o conjunto das independências e os ecos dessas independências, os ecos da Marselhesa, ou os haitianismos, perdão, tinha uma ligação aqui, eu vou recusar. Esses ecos dos processos de independência que chegavam em todo o mundo, e principalmente naquelas partes que ainda viviam sob o jugo colonial. No caso do Sergipe, um duplo eco, digamos assim, a necessidade de se transformar, de ser independente da Bahia e participar do processo de independência do Brasil. Isso vai tomando corpo, associado a isso o próprio liberalismo, que dá margem a essas independências, a essas revoluções. Né? Diga-se de passagem, liberalismo que evocava liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade que tinha que conviver na colônia com exclusivo de comércio, com grande produção agrícola, as plantations, e com a escravidão. Né? Aquilo que o Roberto Schwartz vai chamar de as ideias fora do lugar. Né? As ideias fora do lugar como essa necessidade de manter a escravidão, essa necessidade de manter o exclusivo, mas de se inserir na modernidade, de se inserir no capitalismo e, portanto, ideias que evocassem esses princípios liberais, laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Essa relação entre ideia e prática, essa dissociação entre ideia e prática na realidade colonial. Se tomarmos, por exemplo, o Além São Francisco, né, se eu comparo o Além São Francisco, eu estou chamando o Além São Francisco, imaginando que eu tenha nascido em Aracaju, lá no Santos Dumont. Então, o Além São Francisco, para mim, é das Alagoas para cima. Né? Por conta das revoltas liberais pernambucanas, se a gente observa o mapa pernambucano, a gente vai ver que o mapa pernambucano mantém quase que o formato das capitanias hereditárias. Né? Ou seja, parte do que era Pernambuco é incorporado à Bahia por conta das revoltas liberais pernambucanas serem muito mais significativas do que as revoltas baianas. E a necessidade, por exemplo, de transformar as capitanias subordinadas pernambucanas em independentes, né? Por exemplo, Alagoas, por exemplo, Paraíba, por exemplo, Rio Grande do Norte, por exemplo, Ceará, para diminuir também esse domínio pernambucano. Né? E, de certa forma, vamos dizer assim, dividir para conquistar. Né? Ou seja, no caso de Pernambuco, isso funciona muito bem com as suas capitanias subordinadas, mas no caso da Bahia, e principalmente desse aumento da representatividade brasileira nas cortes portuguesas a partir de 21, torna essa independência sergipana inviável. Portanto, aquela independência feita pelo rei sergipana também é revertida por interesse das cortes portuguesas. Né? Cortes liberais que são contra o liberalismo, pelo menos o liberalismo de Sergipe da Bahia. Né? Esse contrassenso entre o que era o liberalismo e o poder, a necessidade de manter o poder da metrópole. Chega um momento na dissertação que eu vou delongar sobre os fenômenos que acontecem entre 21 e 23, né? Não que essa seja uma tese sobre história política, mas
Como de 21 a 23, a capitania subordinada de Sergipe serve como exemplo fantástico para se compreender todo o Império Português. A mim serviu, eu estou dizendo, estou fazendo propaganda, esqueçam isso. A mim serviu, por exemplo, para conhecer de forma muito categórica tudo aquilo que acontece no Império Português. Né? Todo um debate que envolve o Império Português é visto em Sergipe, na sua independência de 20, na sua reversão de 21 e na sua nova independência em 1823. Né? Esse conflito vai revelar, inclusive, as ideias fora do lugar. Né? Esse conflito vai revelar que a terceira principal parte do Império tinha que ficar subordinada à primeira, criando um grande colosso em torno de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Veja que exatamente em São Salvador da Bahia de Todos os Santos e em Sergipe que se estabelece vamos dizer assim, o último dos conflitos, né, em 23, começando em 22, mas se encadeando até 2 de julho de 23, entre o exército brasileiro e o exército português. Né? Começa basicamente em Propiá, e de Propiá vai tomando as cidades sergipanas, consolidando-se nas cidades sergipanas, ganhando força nas cidades sergipanas, para depois chegar em São Salvador da Bahia de Todos os Santos. E aí as cortes portuguesas começam a agir contrário ao liberalismo, né? Tornando quase que, vamos dizer assim, não é natural, mas tornando-se uma necessidade que as partes do Império Português na colônia brasileira fizessem os seus processos de independência. E aí vai minha proposta, eu prometi que falaria até meia-noite, faltam uns 4 minutos, a minha proposta é que a gente comemore os 200 anos da independência de Sergipe, não em virtude do decreto de 8 de julho de 1820, né, do Dom João VI. Né, baseado na determinação das Cortes Portuguesas de 8 de abril de 21, né, quando Sergipe volta a ser subordinado, que a independência de Sergipe, pelo menos momentaneamente, em virtude do Covid, seja transferida para 5 de dezembro de 1822, né, a independência de Sergipe real, data que nós poderíamos comemorar daqui a 2 anos juntos. E aí eu podia comer meu amendoim, eu podia comer uma queijadinha que tem lá no mercado, maravilhosa. Eu estava planejando isso tudo. Gordo é uma coisa desgracenta. Ou, se não quisermos comemorar o 5 de dezembro de 22, que a gente volte a comemorar em 23, em 2023, no 3 de março, quando se estabelece o governo definitivo. Eu prometi aquilo que eu tinha falado e agora eu retorno para o Antônio. E eu não consegui acompanhar o chat, porque eu estou no celular aqui e eu não consegui acompanhar o chat. Eu peço desculpa às pessoas se eu não respondi a contento. Fernando, muito obrigado pela sua fala. Eu vou passar para Maristela. Ela vai se preparando aí para coletar se tem algumas perguntas de alguns professores que estão na sala de aula. E enquanto todo mundo se anima para fazer perguntas ou para fazer alguma questão no chat, a Maristela vai pegar, eu vou interferir aqui dialogando com o professor Afonso, né? Professor Afonso, então, essas lives que vão ser agora de História Econômica, o professor Malaquias, o professor Anderson, né, vão falar dentro dessa questão da história econômica. Então, você não é um patinho feio aí dentro desse tema, esse tema é contemplado,
né? Para nós, história social, história econômica, né? São todos bem-vindos, é o reino de Clio, isso é muito importante. Bom, aí lá vem algumas minhas, eu gostaria que repetisse e nos explicasse o seu título de sua dissertação, né? Você comentou, estamos com um público aqui de graduação, apesar de ter professores aqui, mas é necessário, você escreve derrubando os mantos e as negras soltâneas. Gostaria que explicasse isso. Aí vem uma outra sequência de perguntas, né? Você trabalhou com o sertão, e aí o sertão é de Minas Gerais. Gostaria que também você falasse um pouquinho, em breve palavras, desse doutorado, como diálogo também, né? Passou de Sergipe lá para o sertão de Minas Gerais, falasse alguma questão sobre isso. Bom, a outra questão é como que você, então, eu gostaria que você reforçasse essa ideia que você tem dessa na fala, nas tintas de sua dissertação, você assinalar a importância de Sergipe com a capitania próxima, importância, Pernambuco e Bahia, aí fez a comparação com o Rio de Janeiro, mas eu gostaria que reforçasse, então, esse sentido que você dá dessa da Capitanipe. A outra questão é uma série de pequenas interferências, é a respeito do que o escoamento, além do país pelo Cotinguiba, pelo porto que tem lá, né? E a outra questão também é sobre as revoltas, né? Como que chegou aqui em Sergipe e o pânico que isso provocava aos senhores de engenho, e eu gostaria que você tocar sobre isso, né? E é isso. Eu, enquanto ela se prepara e todo mundo se anima aí para fazer alguma pergunta, você responde essas minhas interferências, se possível. Então, Antônio, não sei nem se eu posso falar isso, mas acho que sim, posso. Eu li todinho Sugar Plantation, The Formation of Brazilian Society, em inglês. E depois eu fui ler Segredos Internos. Aí eu percebi que Segredos Internos era igual a Sugar Plantation, The Formation of Brazilian Society. Perdi tanto tempo lendo inglês, a tese inteira, traduzindo, fazendo nota, não sei o quê. Se eu soubesse que tinha uma tradução com outro nome que não tinha nada a ver, eu não teria lido em inglês, teria lido Os Segredos Internos. Aí me bateu aquela coisa, não, eu vou fazer a mesma coisa que eu vou imitar, clonar o Stuart Schwartz. E aí, o título é Derrubando os Mantos Purpúreos e as Negras Sotanhas, é uma frase do Marx, também, assim como Segredos Internos é uma frase do Marx. O Stuart não publicou nos Estados Unidos com medo Imagina, nos Estados Unidos a pessoa ser marxista, né? Então o Stuart fingia que não era. O Stuart dizia, não sou. E só publica com o título marxista no Brasil. Tipo, se me perguntarem hoje no Brasil se eu sou marxista, eu digo que não, nego até minha morte lá na última geração. Eu digo, não sou. Eu sou, sei lá, eu sou Olavo de Carvalho, né, por medo. Mas aí eu peguei o título, através disso, e aí era o Marx falando de como a modernidade vinha destruir o poder da igreja e o poder da corte, o poder real. Né? As negras sotâneas, os mantos purpúreos, a igreja como os mantos purpúreos e as negras sotâneas como os quatro do reino português. Bem, a primeira consideração do título é essa. Depois acabou sendo assim o pipolho que seguiu o resto daquilo do seu orientador, né? Então o resto é Sergipe Rei na crise do antigo sistema colonial, que é a imitação também de Portugal e Brasil na crise do sistema colonial. Eu sou um clonador, eu acho. Nossa, coisa horrível. Mas depois ficou bonitinho assim, né? Porque
Eu tive até um sobrinho que copiou, botou o mesmo título numa dissertação de Direito aí da Universidade Federal de Sergipe. Eu digo que eu vou processar ele. A sorte é que ele mesmo pode se defender, porque ele é do direito. Mas começa também com derrubando os modos propundos e algumas coisas dele sotâneas. Depois o título dele é sobre direito da igreja, alguma coisa assim, que eu não tenho ideia. E esse foi o título. A minha tese eu já estava no Jequitinhonha. Né? Na verdade, eu morava na cidade de Teófilo Otoni. Eu já era professor da Universidade Federal, porque naquela época a gente entrava como... Eu tinha como auxiliar. Eu era mestre, mas eu tinha como auxiliar, e logo depois virei assistente, né? Professor assistente. Época boa, época daquele presidente, que havia uma ruma de vagas, as universidades se expandiam, cresciam, e aí tinha vaga até para mestres como eu, lá na Teófilo Otoni, Tchotchó. E basicamente minha tese, eu não queria dizer que minha tese era sobre Teófilo Otoni, não é, mas minha tese acaba virando um pouco sobre esse projeto liberal de colonização dos sertões, vindo pela Companhia de Comércio, de Navegação e Comércio do Mucuri. Então, minha tese já era uma tese dedicada à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Infelizmente, não estou reclamando de estar na Unilab, adoro a Unilab, é uma experiência única, mas eu sinto muita saudade das veredas, eu sinto muita saudade de Teófilo Otoni, Diamantina, enfim, eu sinto saudade de Minas Gerais demais. Mas a Unilab é assim, no pós-doutorado, por exemplo, eu já precisei traçar um novo caminho, que é conhecer a história minimamente, um pouco da história africana, né? Já que eu sou professor da Unilab, eu estou tentando me capacitar minimamente em história da África. Então, meus temas, tirando Sergipe, que foi uma coisa assim, relacionada a mim mesmo, meus temas estão mais relacionados às universidades, onde eu atuo, do que necessariamente a mim mesmo, aquilo que eu gostaria de ter feito e estudado. Se eu pudesse continuar estudando Sergipe até o pós-doc. E o sertão que eu vou analisar na minha tese é muito parecido com aquele sertão do Grande Sertão Veredas. Por isso minha tese se chama Nonada. Né? O Guimarães Rosa começa Grande Sertão Veredas com Nonada. Né? Que quanta coisa cabe no Nonada. Né? O Nonada é a própria representação da construção da nacionalidade brasileira do século XIX, sob a minha perspectiva, sob a perspectiva provavelmente do Rosa. Eu tinha uma coisa com títulos... o Novaes dizia, o estilo é o homem. Ele não gostava dos meus títulos, nunca gostou dos meus títulos, mas nunca também desabonou. Meus títulos são estranhos. Mas, no caso, aí é uma associação ao Grandes Sertões. Eu vou estudar essa necessidade que tinha, principalmente Diamantina, principalmente o norte de Minas, de se vincular ao mar. A grande preocupação do projeto Luzia de Teófilo Otoni era permitir que o mar chegasse, ou as linhas de comércio chegassem no norte de Minas Gerais. Essa grande necessidade do Império Português de não permitir o comércio com Diamantina, não permitir que Diamantina ficasse aberta, e aí você não tem grandes vínculos de comércio com o norte de Minas Gerais por conta disso, tinha que ser revertida no século
no século XIX, teve que ser revertido no século XIX. A companhia, de certa forma, não é totalmente um sucesso, ela dura 10 anos e vai à falência, mas permite, por exemplo, que você tenha a navegação do Mucuri até a cidade de Teoflotone. E para ali a mais moderna estrada carreteira das Américas no período em que Teoflotone lá esteve. Em resumo, não dá para eu falar da minha tese, mas em resumo foi isso. Sobre a importância econômica de Sergipe, a ideia dos ciclos, né? A ideia do ciclo do ouro e da crise do açúcar, que é um equívoco da historiografia econômica, todos já percebem isso. O Jobson Arruda ficava repetindo isso muito, que ninguém escutava o Jobson Arruda. E quando Novaes fala de crise no antigo sistema colonial, não necessariamente é crise econômica. Então, se você pega, por exemplo, durante todo o período das balanças comerciais, durante o período colonial, e mesmo depois do período colonial, o açúcar nunca foi suplantado pelo ouro, né? O açúcar sempre foi a mais importante exportação brasileira. Imaginando que esse é um país até hoje primário exportador, significa que o açúcar durante muito tempo, e hoje a Plantation, né, substituímos o açúcar por outros produtos, mas continuamos exportando na base da Plantation, continua sendo a base da economia brasileira. No caso de Sergipe, ele representava 40% da produção baiana, que era a maior produção, maior do que Pernambuco. 40% da produção baiana só era suplantado por Pernambuco. Por isso eu estou indicando que Sergipe era a terceira maior região exportadora. A balança do Rio de Janeiro era maior do que a balança sergipana, mas a balança do Rio de Janeiro envolvia o ouro das Gerais e boa parte da produção paulista, né, que era exportado pelo Rio de Janeiro. E parte da capitania subordinada do Espírito Santo, que, embora a capitania subordinada da Bahia, boa parte dessa produção escoava pelo porto do Rio de Janeiro ou pelo porto de Paraty, que fazia parte da balança comercial do Rio. Não sei se respondi tudo. Só faltou a questão do escoamento da riqueza sem ser por Vaza Barris e a questão da rebelião dos escravos, inclusive o Haiti, né? A estrutura de senzala na Bahia, ela era uma estrutura de senzala diferenciada, né? Se destacava a qualidade das senzalas sergipanas em relação às senzalas baianas, ou seja, qualidade de acomodações, nada muda a exploração do senhor pelos escravos, pelo contrário, às vezes aí intensificava muito mais essa exploração. E Sergipe vivenciava, por exemplo, o próprio Palmares, né? ali perto, essas fugas de escravos para Palmares, ou as fugas de escravos internas dentro de Sergipe, ou as rebeliões escravas dentro de Sergipe, isso era recorrente e por conta dos vínculos familiares, talvez mais significativo, inclusive, do que as revoltas baianas, né? Além do que, né, esses ganhos gerados para a manutenção da família geravam novas demandas diferenciadas dentre as revoltas escravistas sergipanas, né? A necessidade do vínculo familiar escravista, ou seja, essa metade de mulheres e metade de homens, e essa diferenciação dentro da senzala gerava talvez um conjunto de rebeliões muito mais consistentes, né? Um conjunto de revoltas muito mais consistentes. Algumas eu trouxe na dissertação, relato alguns casos de violência drásticos, mas relato também essa diferenciação. Quanto ao escoamento da produção,
é uma característica portuguesa que o escoamento se dê pelos rios, né? A colonização portuguesa, seja na metrópole ou nas colônias, elas se estabelecem pelos seus rios. Só a partir do século XIX, final do século XIX, e a colonização moderna, no século XX, é que isso se estabelece através dos caminhos de ferro, dos comboios, do trem. Antes, não, toda a colonização portuguesa é baseada nos seus rios. Então, se eu pego aqui, esse rio que está passando aqui embaixo, né, o Rio Douro. O Rio Douro é uma colonização portuguesa que reinventa uma forma de se plantar uvas, né? Depois reinventa uma forma de fazer vinhos, mais baseado no rio, né? Toda a construção do porto, né? Ou, se eu penso mais para cima, até inclusive o Alto Douro e a Castilha e León, toda essa ocupação é uma ocupação do rio. Por quê? Porque é o rio que vai permitir o escoamento da produção além-mar e a recepção das mercadorias, né? A mesma coisa se estabeleceu em Sergipe. Eu moro, por exemplo, no Porto das Dunas, né? O Porto das Dunas é a entrada do Rio Pacoti. O Rio Pacoti é que vai fazer toda a ocupação da cana-de-açúcar no Ceará, desde a primeira capital, Aquirás, né? Aquirás fica à beira do Rio Pacoti, até onde está a Unilab e Redenção, né? Basicamente, é o mesmo modelo que se usa aqui atrás, é o que vai se reproduzir em Aquirás, que vai se reproduzir no Ceará, e que vai se reproduzir nos rios sergipanos. A diferença é que você precisava fazer uma navegação aumentando os custos da produção sergipana, uma navegação de Sergipe para a Bahia, porque precisava sair pela alfândega de Salvador. Isso, de certa forma, dificultava ou retirava parte dos ganhos da produção sergipana, né? Com a abertura do comércio, isso não tem o menor sentido, né? A companhia de comércio não precisava mais centralizar isso em Salvador, você podia escoar diretamente de Sergipe para outras esferas. Talvez não estudei isso, porque isso acontece depois, talvez por isso também Aracaju começa a ter cada vez mais importância do que São Cristóvão. Aí eu já estou não é nada científico, é só meu pensamento, que a partir daí o porto sergipano passou a ter maior significado depois de deixar de ser capitania subordinada. Claro que sim. Muito obrigado. E vamos passar agora para a professora Maristela, que vai tocar papel nesse segundo momento da nossa live. Boa noite, professora Maristela. Boa noite, professor Antônio. Boa noite, professor Fernando. Primeiro, eu gostaria de dizer que foi uma alegria muito grande poder ter a sua fala aqui nesse momento. Essa também é uma partilha de todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, que gostaríamos, inclusive, de saudar, em nome das professoras Terezinha, professora Edna Matos também, que estão aqui presentes, e tantos outros alunos, tantos outros que se fazem presente nessa e em outras lives que nós já vemos construindo ao longo desse tempo. Então, quero dizer da nossa alegria em poder contar com a sua presença, com as contribuições, percebendo essa relação entre o processo de independência do Brasil e a relação que houve aqui no nosso estado. É muito interessante fazer essa ponte. Quero dizer ao senhor que eu fiquei aqui com inveja desse vinho que o senhor vem tomando, mas hoje eu comi amendoim e pretendo não engasgar com esse amendoim que eu comi. Tá?
Mas vamos, então, a algumas contribuições que nós tivemos aqui durante esse momento de interação. Uma delas vem de um dos nossos participantes, o Ronaldo Rocha, e ele pede que o senhor possa fazer uma relação ou entender um pouco melhor se foi possível verificar durante a sua pesquisa o alinhamento político dos senhores de engenho de Sergipe diante do processo de ruptura da dominação portuguesa em relação ao Brasil. Eu vou parar nessa, na sequência eu venho com uma outra questão. Ai, eu quando escuto falar em amendoim cozido, me dá uma coisa assim, meu coração aperta, né? Porque no Ceará não existe amendoim cozido. Então, todas as pessoas que vão de Sergipe para o Ceará que não levarem amendoim cozido, eu não hospedo. Eu só hospedo se me levarem amendoim cozido, e muito. Assim, coisas de litros, latas. Porque não tem coisa melhor que amendoim cozido. Eu cozinho lá, mas não é a mesma coisa, não fica legal. E sobre o alinhamento dos senhores de engenho sergipanos, é muito difícil dizer que existia uma conciliação entre os senhores. A briga entre as câmaras, por exemplo, demonstra isso. Né? Por exemplo, se eu vejo a Câmara de Instância sempre muito reticente ao vínculo e o domínio da Câmara de Sergipe del Rei, né? A Câmara de São Cristóvão. E aí, em todos os momentos que a Câmara de Instância, dos momentos significativos que a Câmara de Instância teve que se posicionar, ela foi contra a independência de Sergipe. Se tiver alguém de Instância, me perdoe, adoro Instância, adoro São João, adoro, até o XPTO eu gosto. Mas, de certa forma, pelo posicionamento, inclusive, estratégico e geográfico de Instância, muitas vezes era muito mais importante e significativo esse vínculo com a Bahia. Né? Até pelo escoamento da produção de Instância, muitas vezes se estabelecer por terra e não necessariamente pelo mar. Então, esse desvínculo com os interesses do Potiguiba. Eu relatei, por exemplo, em vários momentos, essa divergência. Né? Quem dá pá de cal em 21 em Bulamarque vai ser a Câmara de Instância. Né? A Câmara de Instância que solicita às cortes que Sergipe deixe de ser capitania e passe a ser capitania subordinada. Quando o emissário de Bulamarque vai chegar no Rio de Janeiro, o rei já tinha ido jurar a Constituição e, portanto, a Câmara de Instância acaba ganhando esse processo e Sergipe volta a ser capitania subordinada da Bahia. No processo de independência em 1820 é a mesma coisa. E é a que mais resiste com a entrada das tropas a partir de a última a jurar fidelidade ao Império brasileiro. Mas isso estabelece também pela onde está a Instância geograficamente. Né? Esse vínculo geográfico de Instância com a Bahia é muito mais significativo do que necessariamente com o mar. Então, não há um alinhamento assim, geral dos senhores de engenho sergipano em torno de se é subordinado ou se não é subordinado. Mesmo porque não ser capitania diminuía os controles. Imagine, Instância está distante de Salvador, está distante de São Cristóvão, está distante de Sergipe del Rei. A melhor coisa do mundo era estar distante. Porque se eu estivesse distante, eu podia fazer o que queria. Né? Estar distante significava ter mais poder. Não sei se eu respondi. Acredito que sim, professor. Eu acredito que esse olhar que o senhor traz sobre a participação na atuação
de instância nesse movimento, ele se torna muito significativo para que a gente possa entender um pouco mais esse processo e também associar a essa disputa, né, que vai ser gerada, que vai render aí entre a relação do processo de dependência em Sergipe e no Brasil também. Lhe agradeço. Uma outra contribuição vem da professora Terezinha Oliva, e ela faz uma menção a uma publicação. Ela diz o seguinte: a professora Maria Beatriz Nietzsche da Silva acabou de publicar, abre aspas, Sergipe, uma capitania esquecida, dando à capitania uma imagem de pobreza, de frágil estrutura populacional e administrativa. O senhor atribui um peso à economia sergipana muito importante no processo da independência. Que elementos tornaram possível captar a consciência dessa importância no Sergipe da época? Gente, que orgulho a professora Terezinha. A professora Terezinha está aqui. Eu estou até emocionado. E estou envergonhado agora, porque a professora Terezinha está aqui. Fiquei emocionado mesmo. Eu começo minha tese com uma poesia, a dissertação com uma poesia do Gregório de Matos. Né? A poesia do Gregório de Matos destrói Sergipe Del Rei. Né? E, de certa forma, eu acho que a historiografia e o peso que se dá à historiografia baiana, principalmente, dado a dimensão histórica, né? A Universidade Federal de Sergipe, hoje ela é imensa, hoje ela é uma potência, hoje ela tem um poder grandioso, mas, historicamente, de certa forma, a historiografia baiana escreveu uma história também de esquecimento de Sergipe. Né? Eu parti de números. Né? Eu parti de números e esses números indicavam que Sergipe conseguia, mesmo com alguns acréscimos de custo, por exemplo, os escravos eram mais caros, o transporte para a Bahia eram mais caros, mesmo com essa distância, Sergipe consegue produzir 40% de toda a produção baiana. O que significa 40% da produção baiana, se comparado às outras exportações? É isso que eu estou dizendo, a terceira região mais próspera sob a perspectiva da colônia. Né? Muitas vezes, quanto mais colonial tenha sido as partes, mais difícil o desenvolvimento, a inserção no capitalismo. Essa ideia do Sergipe pobre nunca me foi bem quista. Eu acho que Sergipe se moderniza. Eu não estudei isso, estou falando, mas Sergipe se industrializa. Né? Sergipe se industrializa, talvez, antes de São Paulo. Né? Sergipe produz algodão, Sergipe produz fábricas de tecido. Né? Eu era uma criança que viveu no bairro industrial. Meu tio trabalhava na CISA. Tudo bem, que era gente da cana, não vou nem citar nome, vai que tem alguém aqui vinculado aos francos. Ops, já citei. Era gente vinculada à cana que vai industrializar, vai se modernizar. Muito antes, talvez, de São Paulo. Se eu penso, a Bahia não se industrializa necessariamente. A Bahia vai se industrializar um fenômeno muito mais tardio do que a de Sergipe. A ideia da pobreza sergipana não me é bom. Assim, não me é... A crise não se estabelece, a crise no antigo sonho colonial não se estabelece pelo declínio. A crise se estabelece pelo avanço. E os números não revelam. Agora,
sei lá, se eu pego a poesia do Gregório no século XVII, talvez, século XVIII, talvez isso apareça. Mas lembrar que Gregório vai escrever sobre Sergipe, ou os outros vão escrever sobre Sergipe, talvez na época inicial dessa ocupação. Agora, o que não tem sentido é como uma economia consegue competir com a economia baiana, mesmo produzindo distante, né? Mesmo pagando por esse alto custo, que era tirar o produto de Sergipe e levar até a Bahia. Mesmo tendo uma produção de gado que todo mundo queria, mesmo produzindo mandioca que todo mundo queria produzir. Eu tenho um grande amigo que me ajudou muito nessa pesquisa de minha dissertação, o Mário. Não sei se o Mário está aqui, se não tiver, eu desejo a ele. Desejava encontrá-lo aqui. O Mário me ajudou muito nesse caminho. O Mário estudou a mandioca, por exemplo, né, na sua dissertação. Ele estudando a mandioca, eu estudando a independência. E o Mário demonstra um pouco disso, né, de como Sergipe produz uma quantidade mais significativa de alimentos para as suas estruturas citadinas do que, por exemplo, produzia a Bahia. Até o fenômeno da seca. Por conta desses vínculos do mercado interno, em Sergipe vai ser menos significativo do que em Pernambuco, do que no Ceará, do que em outras esferas. Neste período colonial, eu posso afirmar, no período que eu estudei, eu posso afirmar que não, que era uma economia próspera, talvez mais próspera, inclusive, do que as outras economias, talvez mais próximas daqueles engenhos velhos e já explorados baianos. Depois, a alta qualidade do algodão, a alta qualidade do algodão sergipano, a alta qualidade do algodão das Alagoas e a alta qualidade do algodão do Ceará, a industrialização do tecido. Eu não sei, acho que isso aí precisa ser melhor averiguado. Eu só estudei esse final do 19, do 18 e início do 19, então eu só posso afirmar sobre esse período. Nesse período, nós estamos falando da terceira ou quarta mais importante parte do Império Português. A professora Maristela teve um problema, foi passado, então, para mim, para dar continuidade a essa mediação. A fala da professora que cita, a fala da professora Terezinha, que cita Maria Beatriz, é bem pontual, né? Nós que estamos aqui, notamos, não desde hoje, há muito tempo, Felisberto Freire escreve seu livro para que história seja para que lá seja conhecida, e a gente ressente de que essa historiografia brasileira pouco realmente dá espaço à nossa própria história. E vamos trazer várias pessoas que fizeram dissertações de mestrado, tese de doutorado, para falarmos mais ainda para a história de Sergipe, e quem sabe, então, esse espaço dado a Sergipe um dia tenha alcançado melhor do que hoje que nós encontramos. Então, a professora Terezinha por ter tocado nessa questão. E aí, ela, na hora de sua fala, que você está falando do amendoim, ela diz, não é meu papel, comentar o que está lá. Ela diz, a professora Terezinha, que o amendoim cozido é declarado como patrimônio cultural pelo Conselho Estadual de Cultura. Então, reforçando a importância desse amendoim cozido aí. O professor Reinaldo agradeceu a sugestão, a professora Terezinha depois disse que foi um prazer, ela que está dizendo que foi um prazer, pois tinha curiosidade de conhecer o seu trabalho e hoje fiquei isso, né? E assim por diante, né? Eu gostaria de registrar, então, aqui a presença da
Edna Matos, doutorado também sobre independência de Sergipe, a própria Terezinha que falou, a professora Beatriz Góes Dantas, a professora Verônica aqui presente, e a nossa colega Mônica. Mônica foi minha colega no mestrado no UFMG e veio prestigiar a sua fala. Então, vendo para mim, ainda eu tenho uma pergunta para ser feita a respeito das datas. Você diz, olha, vamos bagunçar aqui um pouquinho essas comemorações de 8 de julho de 1820, você cita algumas datas. Gostaria que reforçasse, então, essas datas, porque nós temos alunos de graduação, o que é que veja, então, como data mais também importante dessas comemorações. Devolvendo para você, Afonso, aí. O som não está saindo, professor Afonso. O som não está saindo. Eu não abri o microfone, perdão. A data que nós comemoramos oficialmente é o 8 de julho de 1820, né, que é quando Dom João assina o decreto. Só que esse é o início do processo. Não o início do processo, mas é quando o processo se torna oficial pela primeira vez. Só que, em 8 de abril de 1821, Sergipe volta a ser capitania subordinada, né? Através, inclusive, da Câmara de Instância, volta a ser subordinada à Bahia. De certa forma, comemorar o 8 de julho é um anacronismo, porque é como se nós soubéssemos que a reversão de 21 não deu certo, porque nós já sabemos o fim da história, nós sabemos que Sergipe virou um estado, virou uma província e depois virou um estado. Né? Nós já sabemos o fim da história, por isso comemoramos o 8 de julho de 1820. Quando, na verdade, assim como a independência do Brasil se estabelece em 2 de julho de 23, na minha concepção, a independência de Sergipe ela vai ser 5 de dezembro de 1822. É em 5 de dezembro de 1822 que, de certa forma, a partir daí, Sergipe deixa de ser capitania subordinada pela última vez. Né? Tudo bem, se faz referência ao decreto de Dom João de 1820, mas o decreto tinha sido revogado porque Dom João não tinha perdido os poderes quando jurou a Constituição. E aí eu dou 2 datas para a gente comemorar novamente, porque comemorar é sempre muito bom. Eu estou dando a data do 5 de dezembro de 22, que deveria ser a independência de Sergipe, para não cometermos anacronismos, ou 3 de março de 23, que é quando definitivamente se estabelece um governo sergipano sem qualquer vínculo com a Bahia. Então, essas são as datas. Agora, estou dizendo isso provisoriamente, não vamos bagunçar isso não. A gente faz só por conta do Covid, a gente faz uma nova comemoração em 23. Depois a gente volta para o 8 de julho, que é uma data simpática. Nós temos problemas com data, porque as datas de comemoração de nossa independência eram 2, 8 de julho e 24 de outubro. Se a gente for dar uma olhada no se comemora mais o 24 de outubro do que o 8 de julho, né? É uma comemoração extensa dessas 2 datas e depois, recentemente, o 8 de julho. Bom, gente, agora, nesse exato momento, não menos importante, eu vou compartilhar a tela com a qual vocês vão ver o que o nosso desenhista fez a partir da fala do professor Fernando. Eu gostaria que o Gladstone comentasse as imagens que eu agora vou compartilhar. Não sei se dá para ver a tela. Vocês estão vendo? Sim, professor. Vocês estão vendo? Ok. Por favor, Gladstone, o artista.
Você poderia comentar, então, apresentando aí? Tá. Boa noite, pessoal. Bom, esse daí foi um primeiro desenho, né? Quando eu peguei o tema, né? Aí eu tava imaginando a figura de Dom Pedro, né? Os 200 anos. Foi o primeiro desenho que surgiu assim, meio que assim, só para eu começar a rabiscar, né? Uma imagem assim aleatória. Bom, aí foi o momento da poesia, né? Eu fiz a Josiane, uma poesia bem longa, né? Ela recitando, né? Aí eu fiz essa imagem com a mesa, com o tablet, bem rápido, né? Deu para colorir, mas como a gente fica meio que agitado, né? O desenho não sai tão perfeito, né? Mas enfim, né? É o processo que às vezes eu fico mudando o desenho manual e desenho Josinei, digital. Bom, aí a gente foi a começar a conversa, né? Aí o professor, né? Ele com o vinho do Porto e o ventilador que estava atrapalhando logo no começo e a suadeira que ele falou que ia suar um pouquinho. Aí desligou o ventilador. Aí tudo ok. Deixa eu ver. Aí foi quando ele começou a falar sobre a questão da separação de Portugal e Sergipe, né? Quando ele perdeu, né, os vínculos, né? E depois voltou. Aí tá o rei de Portugal, que eu fiz assim, botei uma separação e Sergipe do lado. É mais ou menos isso. Foi uma coisa um pouco rápida, né? Aqui foi quando o professor começou a falar, né? Que pegou novamente, né, soltou, depois voltou novamente a ser de vínculos com Portugal. Aí tem um rei aí, né? Tipo, eu fiz uma parte de Sergipe com as asinhas querendo voar, né? Independência e não foi tão fácil assim. Bom, aqui foi quando ele começou a falar sobre a questão do controle, né? Controlar a Sergipe, né? Aí eu tenho que controlar isso daí, tá ok? Né? Uma fala meio. E aí eu fiz um português com um controlezinho daqueles que joga, né? E tentando controlar a Sergipe de longe. Mais ou menos isso, assim, que eu peguei foi muito rápido. Bom, aí o professor depois falou sobre a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, que eram os ideais, né? Só que assim, nada a ver, né? Ele está tirando, fazendo ironia, porque o negro e para o Brasil continuou sendo a mesma, né? O Brasil escravocrata, né? Aí ele tirou uma onda só. O cara aí, o capitão do mato, sei lá, o carinha. Depois aí é quando o professor faz tem um cara que quer comemorar a data da independência do Brasil, de Sergipe, aí ele, vamos deixar para comemorar outra data da independência, né? Foi aquela confusão das datas que eu fiquei também perdido. Aí ele dá o carinha aqui, o que está segurando a bandeira, né, a bandeira de Sergipe, ele dá uma freada, assim, vamos deixar para comemorar essa outra data da independência. Tirou aquela onda. É isso. Acho que foi só. Gladstone, então, o que foi para você, então, essa participação? Liga aí tua câmera, por favor. Peraí. Então, deixa eu ver, foi? Ok. Aí, então, teve Tranquilo, estamos vendo você. teve uma outra que eu coloquei, né, que ele falou sobre do professor, que ele falou sobre que negou o Max, né? Ele falou assim, antes do Galo cantar, eu fiz essa aqui também, professor. Antes do Galo cantar, né? Aqui tá Karl Marx, e ele negando Karl Marx por 3 vezes. Eu fiz aquela paródiazinha com a história de Cristo, né? Ele negou, sei lá, passagem bíblica. Mas, assim, a participação é muito legal participar desse ciclo, né? Desse CLIO, né? CLIO digital. Eu aprendo muito, né? Na verdade, é um aprendizado, né? Para mim, eu também tentando me adaptar com essa temática. Eu nunca fiz isso, né? Para mim, assim, na primeira experiência, né? Ouvir e, ao mesmo tempo, colocar no papel aqui, muita rapidez, né? Vendo o material, de vez em quando eu mudo a questão do material, né? Mas, assim, é muito legal para mim. Eu aprendo sempre, porque todas
as lives, né? Tem São Cristóvão, tem Sergipe, e isso me instiga muito, isso é um momento de aprendizado muito bom. Para mim é fantástico. Eu só não consigo na segunda-feira por conta das aulas que eu dou, né? Mas no sábado é tranquilo. Viu, professor? É isso. Eu fico meio nervoso. Gladyston, muito obrigado. E desculpe, eu não vi esse outro desenho. Eu não vi esse outro desenho, por isso que eu não compartilhei. Então, mas muito obrigado. Vou chamar obrigado agora também. Eu que agradeço. apresentar a tia, que é Josinei. Ok, agradecemos. Muito obrigado. José, sua vez de apresentar o poema final, ou seja, é uma letra de um hino. Alegrai-vos, sergipanos. Alegrai-vos, sergipanos, eis que surge a mais bela aurora, do áureo jucundo dia, que a Sergipe honra e decora. Ó brilhante dia, que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. A bem de seus filhos todos, quis o Brasil se lembrar, de o seu imenso terreno, em província separar. O dia brilhante, que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. Isso se fez, mas contudo, tão cômodo não ficou, como por mais consequências, depois se verificou. O dia brilhante que vimos raiar, com cântico doce, vamos festejar. Cansado da dependência com a província maior, Sergipe ardente procura um bem mais consolador. O dia brilhante que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. Alça a voz que o trono sobe, que ao soberano excitou. E curvo o trono nos seus votos, independente ficou. O dia brilhante que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. Eis, patrícios sergipanos, nosso dia singular, com doces e alegres cantos, nós desejamos festejar. O dia brilhante que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. Mandemos, porém, ao longe, essa espécie de rancor, que ainda hoje alguém conserva aos da província maior. O dia brilhante que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. A união mais constante nos deverá consagrar, sustentando a liberdade de que queremos gozar. O dia brilhante que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. Se vier de nós intriga, nos nossos lares habitar, defeito aos nossos gostos, tudo em flor há de nos char. O dia brilhante que vimos raiar, com cânticos doces, vamos festejar. A letra é do poeta e professor Manuel Joaquim de Oliveira Campos, e a música é do Frei José de Santa Cecília, ambos sergipanos, né? E o título é Alegrai-vos, sergipanos. Os seus versos também lembram a emancipação política da então capitania de Sergipe del Rei, da capitania da Bahia de Porto Santos. Obrigada. Obrigado, professora Josineide. E agora vamos devolver para o momento final ao nosso convidado, o professor Fernando. Liga sua câmera aí, professor, para as últimas palavras nessa nossa live. Bem, agora que eu estou nas últimas palavras, eu vou propor agora sim um brinde à Sergipe e à sua independência. Eu queria agradecer, adorei, Gladyston, as imagens. Se puder me enviar, eu agradeço demais. Se você o fizer, fernando@unilab.edu.br. E se eu puder publicar, então, eu ainda vou gostar mais ainda, se você me permitir. Se puder, eu agradeço. Repetindo, fernando@unilab.edu.br. Maristela, agradecer também, eu sei que ela já não está aqui, mas agradecer, e a Josineide, que tornaram dessa live muito mais interessante. Eu agradeço demais, Antônio. Foi nosso primeiro encontro, eu espero que de muitos. Isso.
Vamos festejar como no poema. Eu estou atrasado nos festejos, aqui já é 8/9, mas mesmo assim eu proponho um brinde, tudo bem que com um vinho da metrópole, mas eu proponho um brinde a Sergipe Del Rey, a Sergipe e a sua independência. Adoro. Minha terra, meu papagaio das asas arvoradas, minha terra é Sergipe. As pessoas negam, mas minha terra é Sergipe. Obrigado, Antônio. Professor Fernando, obrigado. Salva de palmas, que todo mundo liga o som de sua... Todo mundo ligando aí o som para dar uma salva de palmas. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. E todos uma boa noite e até o próximo evento. O próximo evento é com o professor Dr. Anderson Pereira dos Santos, onde ele fala do passado, as distinções sociais em Sergipe dos 700. E, na sequência, o professor aqui, do Departamento de História, ele vai falar sobre a economia no século XIX em Sergipe e suas marcas no presente. Obrigado por estarem todos aqui nesse feriadão e a gente segue a nossa programação. Fernando, muito obrigado e valeu, querido. Um cheiro. Até a próxima. Boa noite a todos.